Olá, irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse dia com a compreensão da sua palavra. Eu me chamo pastor Luciano Novaes Cardoso e quero compartilhar com você uma linda porção da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo narrou Lucas, capítulo 15. Nós leremos do verso 1 ao verso 10. Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 10. O tema da nossa mensagem é: Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diz assim o texto da palavra de Deus: Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheia de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Um dos dilemas do cristianismo atual, do cristianismo contemporâneo, é entender a real missão de Jesus Cristo. Porque muitos nesses dias têm pensado Jesus como um revolucionário social. Pensam Jesus à luz de um imaginário marxista, como um Jesus que luta contra os opressores, contra a infraestrutura, contra as elites. É um Jesus com viés marxista bastante fomentado e fortalecido nos meios universitários, nos meios acadêmicos. Outros veem Jesus como um simples pacifista, quase um hippie, um Jesus que está sempre dizendo paz e amor para as pessoas, que não critica ninguém, que se dá bem com todo mundo, um Jesus light. Perceber a real missão de Jesus Cristo é um desafio para nós e é um desafio contínuo para a igreja. Nesse texto, Lucas conta 3 parábolas. Eu não li porque deixaria a leitura extensa. A última parábola é a parábola do filho pródigo, conhecido. Por que Jesus conta essas parábolas? Porque ele está ensinando e muitos publicanos e pecadores se reúnem ao redor de Jesus para ouvir. E os fariseus e saduceus censuram: este come com pecadores, porque no judaísmo antigo a ideia de comer com alguém era a ideia de estar em concordância, de estar em comunhão. Mas Jesus mostra que a sua missão está além dos consensos e das conveniências sociais. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso ele vai em busca da ovelha perdida, deixando as 99 guardadas, protegidas, mas ele sai e se alegra e chama todos para festejar aquela ovelha que estava perdida e que retornou. Isso nem nada tem a ver com o crente desviado, que muitas vezes, historicamente, na nossa igreja, nós somos ensinados assim, né? Que alguém se desviou do caminho e retorna, e essa parábola está pensando nisso. Não, Jesus está pensando nos pecadores que estão afastados de Deus, que estão separados de Deus pelo pecado, e são esses que precisam retornar ao aprisco do Senhor. E a grande alegria quando isto acontece, porque ele veio buscar esses. Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. É claro que Jesus está utilizando uma retórica de ironia. Todos necessitam de Jesus. É que os fariseus e saduceus não entendiam e não se viam como pecadores. Por isso que Jesus conta a parábola do publicano e do fariseu, que ambos sobem ao templo para orar. O publicano se alegra: Senhor, graças ao Pai, porque eu não sou como este publicano aqui. 2 esmolas, jejum, faço minhas orações, não sou como este daí. O publicano nem sequer levantava a cabeça, simplesmente dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus disse: este último desceu justificado. Porque a ideia de Jesus é mostrar que todos necessitam desta graça e que nós precisamos deixar de lado as separações sociais que nos envolvem. Jesus veio para os ricos.
Não fosse isso, Jesus não teria sido sepultado na sepultura de José de Arimateia, que era rico. Jesus não teria dito a um homem rico, doutor da lei como Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. À luz da lei, Nicodemos era plenamente correto, mas ele também necessitava de um novo nascimento. Jesus esteve com os publicanos, com os pecadores, com a mulher pecadora, com as meretrizes, mas sempre com um propósito: anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Essa é a diferença. Foi por isso que ele foi à festa na casa de Levi, Mateus, e lá os amigos de Mateus estavam reunidos e Jesus novamente estava ali para lhe anunciar a mensagem de salvação a todos os homens, independente da sua situação e da sua condição. Como igreja, não podemos deixar que os preconceitos sociais nos afastem daqueles que estão às margens da sociedade, marginalizados pela sociedade. Os dependentes químicos, os profissionais do sexo, os criminosos, os presidiários, todos esses também são carentes da graça de Jesus e a igreja precisa estar onde estas pessoas estão. Nós precisamos nos preparar para pregar o evangelho a estas pessoas. Precisamos orar para que Deus levante homens e mulheres de Deus para anunciar a salvação também a estas pessoas. E por último e não menos importante, precisamos nos alegrar com a salvação de qualquer pecador. Eu fico lamentavelmente triste porque eu vejo hoje na igreja uma apatia espiritual. Quando há uma decisão, quando há uma conversão, quando há um batismo, é como se fosse mais uma programação, meramente um rito a ser cumprido. Não há gozo espiritual, não há celebração da congregação da fé. A Bíblia diz que há alegrias nos céus quando o pecador se arrepende. E aqui é um eufemismo, um hebraísmo. A ideia é que a alegria de Deus, o próprio Deus se alegra. Porque a alegria diante dos anjos de Deus é simplesmente um hebraísmo, para não atribuir certos sentimentos a Deus. A ideia do texto é que a alegria é de Deus quando o pecador se arrepende. Há festas nos céus, há alegrias nos céus. Há alegria no seu coração quando isso acontece. Há alegria na sua igreja quando isso acontece. Há celebração da igreja quando vemos pecadores dizendo não ao mundo e descendo as águas batismais, ou nós sequer cumprimentamos esses novos irmãos ao final do culto. Às vezes é preciso que o pastor esteja apelando para que as pessoas vão recebê-los, se alegrem, se esforcem por mostrar para eles que estão felizes pela sua presença ali. Isso é triste. Uma congregação, o povo de Deus, deve representar a Deus aqui nessa terra. Tem que se alegrar com a conversão de muitas pessoas e de qualquer pessoa. Quando se converte uma celebridade no mundo artístico, alguns só faltam soltar fogos. É como se aquela alma fosse mais importante do que as almas das outras pessoas. E isto é uma visão pecaminosa, uma visão mundana. Nós precisamos nos alegrar, porque é a grande alegria nos céus quando o pecador se arrepende. Que Deus nos dê graça, força, fé para estar com os excluídos, para estar com os discriminados, para estar com os ricos, para estar com os abastados, sempre comunicando o seu amor, o seu evangelho, a sua graça. Que Jesus Cristo nos abençoe e nos dê uma boa semana.